Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é a base curricular do sétimo ano de História e nós vamos prosseguir com as características do pensamento renascentista. Esse renascimento que surge como uma reação da sociedade moderna contra tudo aquilo que havia sido vivenciado na Idade Média. A Idade Média com um pensamento teocêntrico e a Idade Moderna com um pensamento antropocêntrico. Com isso, nós vamos conhecer hoje esse renascimento, que ele é cultural e também é científico. Esse renascimento faz com que aconteça uma busca incessante de retomada do pensamento que tinha lá na Idade Antiga, ou seja, o homem no centro de tudo. E o homem moderno, ele quer negar aquilo que ocorreu na Idade Média como desenvolvimento, como característica, como Deus no centro do mundo, ele quer negar isso. Ele quer que o homem tenha uma autonomia, o homem aconteça o seu pensamento de forma racional. Então, se é de forma racional, obrigatoriamente tem que deixar de lado esse pensamento com Deus. O homem tem que ganhar a sua autonomia, o homem tem que ter um pensamento clássico. Quando se fala isso em pensamento clássico, todas as vezes que surge isso, significa que eu, qualquer um que esteja utilizando esse termo, está fazendo ali uma referência ao pensamento da Idade Antiga, ao pensamento greco-romano, que é o pensamento clássico para nós ocidentais, é o pensamento que serve de quê? Muito bem, que nos serve de referência. Tá bom? Aqui na página 79, nós vamos conhecer a partir do século 14, 15, 16, século 13, 14, 16, século 13, 14, 15, nós iremos conhecer esses períodos do Renascimento, não é? Período 300, que é 1300, período 400, que é 1400, e período 500, que é o período de 1500. O que é que temos aqui? Na página 79. As bases e características do pensamento renascentista. No século XV, o renascimento científico e cultural assumiu uma fase de consolidação de suas ideias e concepções que foram adotadas por boa parte da sociedade europeia, influenciando assim as principais transformações e inovações tecnológicas. Com isso, na verdade, o Renascimento apresentou 5 características fundamentais. Vamos ver quais são as características. O classicismo, que era o quê? Preste atenção aí. O classicismo era o resgate dos conceitos da cultura, política, filosofia e do pensamento dos gregos e romanos. Ponto. Para os defensores do classicismo, o resgate da antiguidade cultural seria uma forma de combater o que eles, aquilo que eu falei, né? Se tinha uma visão preconceituosa com relação à Idade Média, alegando que a Idade Média não teve evolução em nenhum campo, em nenhuma área. Não é assim. Hoje a historiografia apresenta para a gente que a Idade Média também houve evolução da sua maneira, com as suas características, mas houve evolução. Voltando para o texto da página 79, diz assim, o que eles chamavam de estagnação da Idade Média, em que a Igreja controlou a cultura e houve pouco desenvolvimento científico. Nas produções de alguns artistas renascentistas, ficava claro o impacto da mudança das rotas comerciais da terra para o mar.
não é? Por exemplo, em Os Lusíadas de Luís de Camões, temos esse exemplo, não é? Em que ficava claro o impacto que vai ocasionar essas novas rotas comerciais. A gente sabe bem que os portugueses foram pioneiros nessa situação de rotas para o mar. Já a transição cultural, a partir da própria Igreja Católica, teve obras que trabalhavam a ideia de céu e terra, como a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri trabalhava a questão de céu e terra na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, que é o renascentista, também é o renascentista. Depois de visualizarmos, de estudarmos, não é, vivenciarmos a questão do classicismo, nós vamos agora para uma outra característica, que se chama hedonismo. Ok? Presta atenção aí. O foco cultural mudava de lado com essa característica renascentista. O divino passava a ser uma coisa secundária. Acreditar em Deus na idade moderna não era prioridade, era coisa secundária. Diante do culto ao prazer, do grego hedonê, que significa prazer da vontade humana, prazer da vontade humana. Ponto. As paixões pelo projeto não acabado e imperfeito que era o homem, não é? Então, esse hedonismo tinha uma paixão pelo homem, sabia que o homem era imperfeito, inacabado, mas tinha sim uma paixão por ele. Além da questão da estética, que remonta, que faz a gente lembrar da estética grega, né, do padrão de beleza grego. Inclusive, os deuses gregos ganham um padrão de beleza, né, os deuses gregos, todos eles ganham um padrão de beleza. Foram base para obras de grandes artistas renascentistas como Giovanni Boccaccio e William Shakespeare. Então, nós vivenciamos agora o surgimento, não é, de grandes artistas renascentistas preocupados muito com a estética, Giovanni Boccaccio e William Shakespeare. Temos agora uma figura que apresenta aí uma legenda que diz o seguinte: a Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael Sanzio, ponto. Essa obra retrata bem a característica da época de resgatar a cultura greco-romana. Naturalismo. Como diz o nome, o naturalismo baseava suas concepções na relação humana e dos animais no seu próprio habitat. Habitat aqui ao lado está explicando um linkzinho, dizendo que habitat é um conceito biológico usado na ecologia para determinar as condições físicas necessárias para que determinadas espécies sobrevivam em determinados lugares. Não é isso? Naturalismo. Como diz o nome, o naturalismo baseava suas concepções na relação humana e dos animais no seu próprio habitat. Em outras palavras, o objetivo seria mostrar a natureza como ela é. Essa ideia fez com que a arte renascentista representasse a anatomia humana, os vegetais, entre outros. Aqui nós temos uma figura que tem uma caça ao veado de Lucas, uma obra, O Velho, 1529. Tá bom? Para a página 81, nós temos aí o racionalismo, que em parte eu já, na introdução, já expliquei o que significa esse racionalismo. Essa visão marcou bastante a ruptura com o pensamento católico. O pensamento humano e científico passou a se basear não mais nos princípios religiosos, não é? Essa questão religiosa vai cair por terra. A questão de valorização de Deus na Idade Moderna vai caindo. Não existe mais esse princípio religioso. Mas,
na experiência e na investigação. O homem quer investigar tudo, porque disso, porque daquilo, tendo o ser humano como centro para estudos e pesquisas, o antropocentrismo. Para os renascentistas, a razão substituía a fé para análise universal. A aula de osteologia, Dr. Sebastian Egberts, de Nicolas Piquenoy, século XVII. Praticando conhecimento. Questão 1. Relacione o resgate da antiguidade clássica, ou seja, o classicismo, com as grandes navegações. Há uma intensa relação entre a antiguidade clássica, o Renascimento e as grandes navegações. Preste atenção na resposta aqui. Seguinte, as grandes navegações foram decisivas para o classicismo, vírgula, ou seja, vírgula, o resgate da produção cultural greco-romana, o resgate da produção cultural greco-romana, ponto. Além de financiarem o surgimento de novas tecnologias para o cotidiano. Além de financiarem o surgimento de novas tecnologias para o cotidiano, vírgula, o que acabou impulsionando a produção cultural e científica, do Renascimento, vírgula, o contato com diversos povos estimulou uma multiculturalidade, vírgula, o que propiciou o resgate da cultura greco-romana. Então, havia um clima favorável para o resgate dessa cultura greco-romana. Não é isso? Tá bom assim? Então, temos ainda exercícios para vocês que estão na página ainda 81 e na página 82, pedindo para que você analise as características do Renascimento abaixo, colocando aí o naturalismo, o hedonismo, o racionalismo, já na página 82, e dentro ainda da página 82 surge para a gente as fases do Renascimento científico e cultural. Essas fases eu já coloquei, não é? Alguns historiadores vejam como 3, vejam como 4, Trecentro, Quatrocento, Alta Renascença e o Cinquecento. Não é? Que aqui diz assim, 82, está aqui para a gente. As fases do Renascimento científico e cultural. Os historiadores definiram uma divisão histórica e cronológica do Renascimento científico e cultural. As 4 fases ficaram conhecidas como Trecento, Quatrocento, Alta Renascença e Cinquecento. Não é? Cinquecento. Correspondendo aos séculos 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Cada fase apresentou características específicas importantes para as transformações sociais. Esse trecento aí, não é? Entre o século 13 e século 14 é um período de transição, não é? É um período de transição que ainda se absorve, se tem ainda algumas características da Idade Média, ou seja, do teocentrismo e também do antropocentrismo. É o trecento, um período de transição que absorve os dois pensamentos. Nesse momento inicial, não é uma ruptura drástica, não vai. Esse trecento é um momento de transição. Característica teocêntrica e característica antropocêntrica, valorizando Deus e valorizando já o homem, não é? Então, com isso,